Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus por esse testemunho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem mais pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus! Glória a Deus. Diga assim comigo: Deus veio. Deus veio. Deus sempre. Lucas capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Glória a Deus. É maravilhoso. O Evangelho, ele é vivenciado a essas experiências. A salvação, ela é experiencial e é maravilhosa. Lucas, capítulo 1. Quero pedir a você que não é inscrito nesse canal, nos ajude, se inscreva, compartilhe, especialmente dê seu joinha, para que por intermédio do seu joinha, o YouTube multiplique, nos ajude também, certo? Em nome de Jesus. Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 1, e versículo 5, diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu um temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz um filho, e lhe porás o nome de João. Graças a Deus. Podemos sentar, por favor. Glória a Deus. Esse testemunho desse fato é uma profecia de Isaías acerca desse nascimento de João, que ele seria profeta. Aleluia. E Lucas, 63 anos depois desse acontecimento, ele, depois de muita investigação, ele escreve esse livro narrando essa história. Uma história que é do Antigo Testamento, mas está na graça, porque é por meio dessa história que inicia o tempo da graça. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E essa história, ela nos chama muita atenção quando a gente passa a meditar as situações vividas pelo personagem Zacarias, que mesmo sendo um homem e o testemunho dele diante de Deus, eles eram justos perante o Senhor, mesmo assim ele viveu um tempo difícil, porque esse tempo realmente era um tempo turbulento, era um tempo de muita opressão, era um tempo, só para você ter uma ideia,
o profeta Isaías profetizou sobre esse tempo que viria esse acontecimento. Ele disse que a terra de Zebulon, a terra de Naftali, essa terra, caminho da Judéia para Jerusalém, é uma terra de muita trevas. Esse povo vivia em trevas, assentado à sombra da beira da morte. Então veio uma luz que raiou. Aleluia. Para você entender o quanto era tenebroso esse tempo. Era um tempo de muita opressão. Jesus falou, citando um exemplo para nós da graça, ele disse: quando alguém forçar você a carregar uma milha, ande duas. Isso porque era comum. Na época, os oficiais colocavam um transeunte que ele via: ei, leva aí minha carga. Aí Jesus, para dar um tópico de graça, ele disse que leve duas, quer dizer, não vá forçado, faça por contentamento, para 2 vezes. Para você ver como era difícil. Quando Jesus carregava a sua cruz, Simão Cirene vinha do campo. A Bíblia de Lucas diz que ele vinha do campo. Quer dizer, um dia de trabalho, um dia de cansaço, ele vinha da luta. Um guarda olhou para ele, trouxe carrega essa cruz aqui. E não podia fazer nada. Aleluia. Era um tempo muito difícil. Era um tempo que a humanidade vivia em algum momento desesperança. Porque ainda que houvesse as promessas, não havia de se cumprir. Aleluia. Isso me chama a atenção, irmão, para o nosso dia. Tem dias na nossa vida de algum de nós que é tão turbulento, é tão difícil, é tanta opressão. Louvado seja Deus. Mas assim como houve uma profecia para a mudança desse tempo, ao raiar a luz, nós podemos ter esperança. Aleluia. Porque aqui mesmo tem a luz de Cristo. Ele está aqui com luz para exterminar todas as trevas que traz a turbulência sobre a nossa vida. Aleluia. É esperançoso. Louvado seja Deus. Então, o povo vivia essa situação de tanta opressão, mas havia uma promessa. E eu quero que você diga comigo: Deus vê, e Deus sente. Se isso lhe conforta alguma coisa, Deus está vendo, Deus está sentindo. Aleluia. Eu creio e declaro para a sua vida que a partir desse momento vai haver uma operação na sua vida, vai haver algo a seu favor, para que tudo isso seja tirado da sua vida, toda essa opressão, e você possa ser livre. Aleluia. Então Zacarias tinha essa luta. Um homem que diante de Deus tinha um testemunho, era justo, andava corretamente, mas ele tinha suas humilhações, porque naquela época era regra uma mulher dar filhos, e quando ela não dava filho, normalmente ela era rejeitada. Ela não tinha serventia. Serventia era para a mulher dar filho, especialmente filho homem. E Zacarias permaneceu. Zacarias era crente. Aleluia. Mesmo a mulher tendo essa deficiência, que não conseguia realizar o sonho dele, nem pedindo a Deus, mas ele permanecia fiel. Aleluia. Que é uma qualidade de um justo de Deus, ser fiel. Aleluia. E não é só fiel a Deus, é fiel a si mesmo, ao seu relacionamento, ser fiel às suas práticas religiosas, ser fiel aos seus compromissos, ser fiel. Aleluia. É isso que Deus requer de nós. Louvado seja Deus. E Zacarias, ele orava. E como sorte, é porque a sorte do ser humano está na mão de Deus. Aleluia. Como de sorte.
E ele entrou para sacrificar. Aleluia. Um ambiente fechado, que só ele estaria ali. Aleluia. De repente ele vê um anjo. Ele viu um anjo. E ele se assustou, ele teve medo, bateu um temor muito grande. Glória a Deus. Porém, irmão, o socorro de Deus vem ao ser humano no momento não que muitas vezes nós queremos, mas no momento certo, propício para ele se tornar uma grande bênção na nossa vida. Se alguma coisa você tem pedido a Deus, alguma coisa você tem orado a Deus e ainda não se concretizou, aleluia, não diga que não vai acontecer, não gere perspectiva de um não, mas gera uma perspectiva de um sim, porque Deus é Deus, Ele promete e cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Diga mais uma vez: Deus vê e Deus sente. Então João Batista ali viu o anjo. É porque o ambiente que você está, ele declara, ele demonstra que é propício para as coisas de Deus. Às vezes nós queremos receber algo de Deus e não estamos num lugar propício para Deus operar. Nós desejamos de Deus, mas não estamos propícios para aquilo, não se preparamos para aquilo. Aleluia. Apenas queremos. João Batista pedia, mas não estava preparado para receber de Deus o que ele queria. Ele apenas queria. Talvez ele quisesse para desaparecer a humilhação da mulher. Ele pudesse ter um pouco de paz diante da sociedade e dos amigos, provavelmente. E o anjo diz: Zacarias, não se assuste, porque Deus ouviu a sua oração. Eu quero que você diga: Deus vê, Deus sente. O povo de Israel, os judeus, vivia toda essa pressão. Deus via e Deus sentia. E em um momento ele enviou a luz para clarear, para exterminar as trevas, para tirar o risco de morte do ser humano. Aleluia. E eu creio que não é diferente conosco, porque o que eu vivo, o que você vive, o que nós passamos, o que nós sentimos, Deus vê e Deus sente. E talvez no momento você esteja desestimulado a crer, mas eu vou lhe dar uma razão para que você creia. Você sai daqui tendo por certo que você pode crer. Eu vou lhe citar algumas coisas que você vê como você pode crer em Deus. Observe que Jesus vinha entrando na cidade de Naim, viu o enterro de uma mãe que vinha trazendo o seu filho, o único filho. Alguém pediu para Jesus parar? No texto não mostra. A mãe pediu? No texto não mostra. Jesus parou e deu vida àquela criança. Não é assim? Você observe que no tanque de Betesda tinha um paralítico há 38 anos. Alguém pediu a Jesus? Não. Ele foi lá e disse: levanta, então tua caminhada. Diga: Deus vê, Deus sente. Ele atravessa o mar, a mulher vai para Gadareno. Chega lá e encontra um homem que quebrava as algemas, que prendia, endemoniado, perturbado. Alguém pediu a ele para libertar aquele homem? Não. Então, por essa razão, eu peço que você abra o seu entendimento para você crer. Que você não é um daqueles, mas você é simplesmente alguém que confessou Jesus, que ora, que vem a culto, que contribui, que chora nos pés de Jesus, que adora Jesus. Porque não, ele não atenderia. Ame a igreja, porque 2024
Deus vai realizar na tua vida aquilo que foi realizado. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Então João estava ali. E chega o anjo. E naquele momento, João fica incrédulo. João fica incrédulo. E o tempo que demorou, o povo lá fora orando, diz o texto, o povo estava imaginando, mas está acontecendo alguma coisa, que esse tempo que demora. E estava acontecendo. Porque Deus, quando está trabalhando, às vezes Ele não dá notícia para os que estão de fora. É o que pode estar acontecendo na tua vida. Os de fora não estão vendo o trabalhar de Deus, mas Deus trabalha na tua fé e na tua esperança. E eu creio sim, Ele está trabalhando. Aleluia! Deus vê, Deus sente. Diga bem forte: Deus vê, Deus sente. Paulo escreve e diz: negaria Deus agora, se Ele deu o seu filho, poderia fazer isso? Deus negaria agora? Porventura? Ele deu o filho, agora Ele ia negar? Não vai negar. Então João está ali e o anjo diz: João, sua oração foi ouvida. Sua oração foi ouvida. Eu sei que na prática judaica era comum orar, não ficar repetindo. Paulo repete 3 vezes, já nesse tempo, mas não era comum um judeu orar a mesma oração 3 vezes. Ele orava uma vez. Aqui ele diz: João, sua oração foi ouvida, porque em meio a tantas orações que a gente ora, que muitas das vezes a gente chega até a se desestimar e dizer: não vou orar mais não. Porque nós imaginamos que se não fomos atendidos naquele tempo, é porque não estamos merecendo, é porque Deus não quis atender, é porque a gente pode gerar no coração esse sentimento. Mas o texto diz: Deus ouviu a oração. Essa oração, ela está no ato de Deus, está com Ele. Aleluia. O profeta diz que Deus julga a oração. Ele está julgando a sua oração. Aleluia. E certamente Ele irá lhe abençoar. Eu creio que esse 2024 vai ser o ano de realização de bênçãos que 2022, 21, 20, 23 não aconteceram. Vai chegar agora para nós. Aleluia. Os anos anteriores que nós pedimos, que até já deixamos de pedir, mas Deus tem essa oração, aleluia, guardada. Louvado seja Deus. E Ele vai nos atender. E João ali estava, e o anjo disse: João, você não creu, por isso você vai ficar mudo. Por isso você não vai ficar, você não vai falar, você vai ficar mudo. E João sai a partir daí, ele sai lá do lugar e a partir daí João não consegue falar. João não consegue falar, porém, o que Deus havia recebido como oração, já tinha anunciado a ele. Anunciado. Sabe, irmão, às vezes nós anunciamos coisas antes do tempo. Nós pronunciamos às vezes antes do tempo. E essa oração e essa fala do anjo com João nos ensina muito, para que a gente tenha um cuidado de não estar falando. Entenda, nós temos inimigos. Entenda, nós temos inimigos.
idealizado é uma figura bem bela, bem aparentável, bonita, que a gente até às vezes tem com um amigo e a gente conta. E às vezes, pelo fato de a gente ter contado, a gente desvia a promessa. O que estava para acontecer, deixa de acontecer. E João ficou em silêncio até o dia que Isabel deu à luz. Até o dia. Essa prenúncio de dias para Isabel dar à luz tem um significado do tempo de Deus para a nossa vida. Deus tem um tempo estabelecido para acontecer em nós. Mas é porque muitas das vezes não queremos entender o que Deus está falando. Muitas vezes a gente não quer entender o que Deus está falando, porque Deus está falando não da forma que eu gostaria de ouvir. Aleluia. Mas se você entender que Deus está falando e o que Ele fala é em prol da sua vida, que seja uma promessa de bênção, que seja uma exortação, que seja uma advertência, que seja um sim ou que seja um não, mas o que Ele está fazendo é em prol da sua vida. Aleluia, glória a Deus. E João Batista, depois que Isabel deu à luz, então foram revelar o nome da criança. Como era comum naquele tempo o nome ter descendência de parentesco, na família dele não tinha nenhum João. Aí disseram, na família não tem nenhum João. Mas vamos confirmar com o pai. E o pai ainda estava mudo. E perguntaram a João, ele pegou um talbinha e escreveu João. Pegou uma talbinha e escreveu João. O que significa, irmão? Que nós temos que estar de acordo com Deus. Se nós não estamos dispostos para estar de acordo com Deus, dificilmente as coisas vão acontecer como deveria acontecer. Ainda que Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, possa nos favorecer. Mas quando Ele favorece dessa forma, Ele favorece para não estar de acordo. E bom é quando nós estamos de acordo com Deus. Aleluia. Quando nós concordamos com o que Deus diz. João. Então, Zacarias escreveu na talbinha, João, eu estou de acordo. Porque tem muita coisa, irmão, que Deus nos fala, assim como falou com Zacarias. Mas muitas das vezes nós entramos em desarmonia com a vontade de Deus. E a maioria das vezes que nós entramos em desarmonia com a vontade de Deus, é porque nós estamos lutando por nosso interesse próprio. É um interesse próprio. Por ser por interesse próprio, então eu entro em desacordo com Deus. Eu não concordo com aquilo naquele momento. E uma das coisas que é comum no ser humano quando não está de acordo com Deus é dizer: eu não estou preparado, não é o tempo, eu vou me programar, eu vou me ajeitar. Aleluia. Isso aí é o maior engano do ser humano.
Porque Deus é quem faz e quem estabelece. Nós precisamos entender que Ele faz e que Ele estabelece. E se eu não estou de acordo para permitir, por meio da direção que Ele me dá, para uma vida de obediência, para ser a prol a minha vida, eu vou ficar sempre pagando esse preço de não alcançar aquilo que eu gostaria tanto de alcançar. Aleluia e glória a Deus. Então o anjo disse: Zacarias, não temas. O comunicado era de Deus. O anjo veio. O anjo é a extensão de Deus na terra. Então, quando ele viu o anjo, por que ele viu o anjo e não a Deus? Porque o homem não tem estrutura de ver a Deus. O homem não tem estrutura de ver Deus. Ele não tem estrutura nem mental, nem física, nem psíquica, nem coisa nenhuma. Não tem estrutura para ver a Deus. Mas ele viu o representante legal de Deus, o anjo, que é a forma que Deus encontrou melhor para Zacarias entender. E é assim que ele usa a palavra. A palavra é a forma direta de Deus e mais fácil de você entender. É mais fácil. Então ele começa a nos ensinar pela palavra. Ele começa a nos orientar pela palavra. Ele começa a sugerir acerca de nós pela palavra. Ele chega a pedir pela palavra. Ele diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Olha o apelo. E quando é que esse homem, como Zacarias, que tinha intimidade naquele lugar santo, e quando viu o anjo, ficou com medo, e o anjo de Zacarias: não temas. Por que será que Zacarias teve um medo tão grande? Se ele estava seguindo a Deus, é um homem honesto, justo, diante de Deus, por que será que ele teve tanto medo? É porque o homem, na sua consciência, ele sabe até onde ele pode crer. Ele sabe até onde pode estar a sua fé. E ele sabia que no coração dele havia uma incredulidade. Qual era a incredulidade? Já era velho. Isabel já era velha. Deus ouviu sua oração. Ele não estava mais continuamente orando. Então, a consciência dele entendia que a fé dele só dava até ali. Mas Deus não espera que nós retrocedemos. Hebreus, o escritor diz, ele não espera que nós retrocedemos, espera que nós vá à frente. Ele deu a fé justamente para anular o medo, para anular o sentimento, para ter a certeza de poder esperar de um Deus que a palavra diz que não muda, que Ele é fiel. Aleluia! Somente a fé. E a fé não é um sentimento, é uma decisão, uma escolha do que eu creio. Eu creio. E ele ali teve medo. E quantas coisas nós deixamos de ser fiel a Deus pelo medo, pela cisma. Eu tenho medo. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo de não dar conta. Eu tenho medo de contribuir.
instituição, igreja, que é contribuinte, ainda assim há um desequilíbrio, vamos dizer assim, no caixa da igreja. Porque dependendo do período que o crente esteja vivendo, ele tem medo. Ele tem medo de contribuir, mas vai fazer as contas. E matemática é lógica. Toda vez que você deixar de ser fiel pelo termo matemático, você está enganado. Porque Deus não é lógico, Deus é ilógico. Aleluia. Deus quebra as barreiras da lógica. Ele é ilógico, por isso que ele é Deus do impossível. O possível é só ter a lógica, mas Deus é maior, ele transcende. E se você crê nesse Deus que você aceitou, você jamais deixa de ser fiel a ele. João, não temas a tua oração da tua vida. A tua mulher Isabel dará à luz um filho, e porás o nome de João. Observe como Deus é singelo na sua palavra quando ele se refere a nós. Zacarias, não tema, não tenha medo, porque Deus ouviu sua oração. Deus vê e Deus sabe o que você está passando. Não tema. Olha só essa situação. E ele diz: Deus ouviu sua oração, Isabel, tua mulher. Aí vem a promessa. Quando você perde o receio, quando você perde o medo, quando você perde a desconfiança em relação às coisas de Deus, então vem a promessa. Isabel, tua mulher, a tua mulher dará à luz um filho, e lhe porá o nome de João. Significa o quê? Zacarias, perca o medo para fazer a minha vontade. Tem que submeter a minha vontade. É para colocar o nome de João. Aleluia. Então, Zacarias, no momento de nomear, pede uma taubinha. Eu acho isso muito interessante. Na Bíblia, fala no Apocalipse que Deus também pede uma taubinha para escrever o seu novo nome. Aleluia. Uma taubinha. Por que será que nesse momento tão precioso vai precisar de uma taubinha para escrever? Para quê? É para guardar como memória. É para guardar como memória eterna. Aleluia. Escreve na taubinha para gravar como memória. Para não ficar só na mente da gente. Porque muitas coisas que ficam na nossa mente, com o tempo era distorcido. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesse período turbulento, nesse período de opressão, um período que Deus via e sentia, mas só realizou, só liberou quando foi o tempo de cumprir a promessa. Eu não sei qual é o seu tempo, eu não sei que tempo vai ser o seu. Eu só digo aqui uma coisa: tem um ditado popular: se segure na escada, que eu vou tirar o pincel. Não, se segure no pincel, que eu vou tirar a escada. Então eu não sei que tempo é. Eu só sei que se Deus fez para quem nunca pediu, para quem nunca foi crente, para quem nunca quis saber dele, para quem nunca conheceu ele, eu creio que para nós que o aceitamos, ele ainda fará acontecer grandes coisas na nossa vida. 2024.
esse ano vai ser maravilhoso. Ao término desse 2024, nós vamos ter muita coisa para escrever relacionada ao tempo desse ano. Esse ano, no término do ano, vocês vão dar muito testemunho. O culto vai ser de testemunho. Aleluia. Eu declaro. A palavra que foi dada durante o ano se cumpriu em nós. E no final do ano não precisa de palavra, precisa de gratidão. Eu vi, atendi e obedeci. Agora eu vou contar quantas bênçãos foram. Aleluia. Receba isso, igreja. Conte no final do ano essas bênçãos que vão acontecer na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Que creio, aplauda o Senhor com alegria e diga amém. Diga comigo, Deus vê e Deus sente. E vai fazer. Por mim, por mim e por nós. Amém. Aplausos mais uma vez.